Mas professor, o que vai mudar na minha vida saber sobre membrana plasmática? Se você é um desses, acredite. Entender esse conteúdo faria você entender melhor por que lavar as mãos com água e sabão é tão eficiente no combate ao Covid-19. Ficou em dúvida? Vem comigo que eu te explico. Bem, estamos no ar com mais uma aula de Biologia. Eu sou o professor David Alberto e hoje nós vamos tratar sobre membrana plasmática, como você deve ter visto em algum lugar da sua tela. Tá? É importante a gente tratar desse assunto, né? Uma vez que a gente já sabe, por exemplo, que uma célula eucariótica ela é composta de membrana celular, citoplasma e núcleo. A gente sabe, mas não custa relembrar. Né? Então a gente percebe que a membrana plasmática, né, a membrana celular, é a parte mais externa da célula. E ao estudar esse conteúdo, a gente vai conseguir entender melhor a sua estrutura, e entendendo sua estrutura, a gente vai entender melhor a sua função, né, as suas diversas funções ali, e entender também, no final de lambuja, como que água e sabão, uma coisa tão simples, é tão eficiente, né, na prevenção à Covid-19. Tá? Então, ao final dessa aula, a gente vai entender a estrutura para poder entender posteriormente as funções da membrana plasmática, certo? Então, partindo aqui, né, dessa membrana, né, dissecando a membrana das células, a gente vai se deparar muito com um termo que é muito usado em vários livros, que é mosaico fluido. Mas por que chamam de mosaico? O que é um mosaico, professor? Né? Se vocês, o pessoal que é um pouco mais velho, beleza, vai saber, porque quando eu era criança era moda, tinha em tudo quanto é canto. Mas vamos para cá. O que vocês estão vendo nessa imagem? Muitos vão me dizer, estou vendo alguém me olhando. Ok. Mas percebam que essa imagem, ela não é feita não é uma foto e também não é uma pintura. Parece uma pintura, mas não é. Ela é feita de vários pedacinhos de azulejo, né, de cerâmica aqui, e isso vai dando um formato quando a gente olha ele completo, esses vários pedacinhos formam uma face olhando para a gente. Certo? A mesma coisa acontece na membrana. Quando a gente observa a membrana, a gente vai perceber que ela é feita de várias estruturas diferentes. Essas várias estruturas que estão nomeadas aqui se juntam para formar uma estrutura maior, que é a membrana. Tá? Por isso que ela é chamada de mosaico. Fluido a gente vai deixar para falar um pouco mais para frente. Tá? Então, para dissecar esse mosaico, nós vamos começar pela parte mais importante para mim, que é a bicamada fosfolipídica. Meu Deus, que palavrão! Não é, vocês vão ver. Vamos dissecar um pouco mais. A principal composição da membrana, tá, é o fosfolipídio. O fosfolipídio é o que tem maior quantidade, né? E aí, esse fosfolipídio, ele se apresenta em uma camada duplicada aqui na membrana. Eu tenho essa camada superior e essa camada inferior. Então, eu tenho duas camadas de fosfolipídios. Por isso, bicamada fosfolipídica ou bicamada lipídica. Né? Então, por isso esse nome, esse palavrão gigantesco. Tá? Então, o que é esse fosfolipídio? A gente já viu isso em composição química das células, os lipídios, os tipos de lipídios, né? Gorduras e óleos, ceras e por aí vai. Então, vamos voltar nisso. Aqui a gente tem um fosfolipídio, né? Onde esse fosfolipídio ele possui uma região que a gente chama de cabeça polar, tá? Porque ele é composto por um fosfato, né? Ligado na molécula de glicerol. Ele tem um fosfato e aí um outro componente ligado ao fosfato, pode ser um álcool, né? Nesse caso,
esse componente aqui, essa cabeça, tem carga, por isso que ela é polar. Ao ser polar, automaticamente é hidrofílica. Ou seja, vem de hidrofilia. Filia, amigo, interação, né? Hidro, de água. Então, essa região ela é atraída pela água. Ela tem atração pela água. Tá? Essas duas cadeias aqui formam caudas apolares. Tá? Elas não têm carga. Ao ser apolar, por isso é a parte lipídica, né? Nós vimos sobre os ácidos graxos, essas duas cadeias são cadeias de ácidos graxos. Ao serem apolares, elas são hidrofóbicas. Ou seja, vem de fobia, de medo. Então, essa região não interage com a água. Né? É essa característica que faz óleo e água não se misturarem. Tá? Então, essa região aqui não interage com a água, não interage com outras moléculas polares. E aí, isso é o pulo do gato para a gente entender por que a membrana é uma bicamada lipídica. Tá? Vamos pegar essa animaçãozinha aqui. Então, parar aqui ela rapidinho. Nós temos aqui os fosfolipídios que estavam imersos em água. Jogamos o fosfolipídio na água. Automaticamente, as cadeias apolares, ou seja, as caudas, vão interagir uma com a outra, porque elas são polares e elas interagem com outras estruturas apolares. Tá? Então, caudas apolares interagem com outras caudas apolares. As cabeças polares vão interagir entre elas e com a água que está em volta. Seguindo, percebam que o que vai acontecer? As caudas apolares, tentando fugir da água, vão começar a interagir entre si, então elas se duplicam para poder escapar da água, tanto do lado superior, ou lado externo, quanto do lado interno, porque eu tenho água em tudo. Agora, as cabeças polares estão voltadas para fora, interagindo com a água, e as caudas apolares estão para dentro, fugindo da água. Certo? E a gente vai seguir vendo isso acontecendo de maneira que automaticamente, tá? Não é vontade própria. Por ter água próximo, o que vai acontecer? Vai ter água aqui, nessa porção, vai ter água aqui fora. Então, as cabeças polares vão virar para onde tiver água. Tem água aqui dentro? Cabeça polar virada para dentro. Tem água aqui do lado de fora? Cabeça polar virada para o lado de fora. Quem fica aqui no meio? As caudas apolares, porque aqui no meio dessa bicamada eu não tenho água, porque as caudas apolares estão expulsando a água, certo? Então, automaticamente eu tenho essa configuração de bicamada, certo? Então, isso é muito importante, essa característica de ter uma cabeça polar, cauda polar, para que forme essa bicamada, tá? Percebam que tem em destaque aqui alguns fosfolipídios em azul. Isso é para a gente destacar essa característica aqui que a gente vai falar agora, tá? Percebam que nós temos duas cadeias, tá, de ácidos graxos aqui. Eu tenho uma cadeia saturada e uma cadeia insaturada. Isso vem também, a gente já estudou, lembra lá? Cadeias saturadas são aquelas que não têm dupla ligação, elas só têm ligações simples. E as cadeias insaturadas possuem duplas ligações em alguma parte da cadeia. E por que isso é importante? Porque a cadeia insaturada, com essa dupla ligação, geralmente ela vai formar essas dobras que a gente está vendo aqui. Essa dobra ocupa espaço, faz com que as cadeias não consigam se interagir tão bem, porque ela é espaçosa, né? E então isso dá mais fluidez. E é aqui que entra, se a gente relembrar, a diferença entre gorduras e óleos. As gorduras são feitas, basicamente a composição dela é de ácidos graxos saturados, por isso que elas também são conhecidas como gorduras saturadas. Quando a gente olha na tabela nutricional de algum alimento que a gente compra, né? Então,
manteiga, banha de porco, né? Elas possuem cadeias saturadas, por isso que elas são viscosas. Os óleos são fluidos, porque eles têm grande quantidade de cadeias insaturadas. Então, por elas não interagirem, elas ficam mais soltas e tem essa maior fluidez. Tá? E aí, por isso que o nosso mosaico é fluido. Não é um mosaico enrijecido como aquela arte onde as pedrinhas estão no cimento e nunca mais se mexem. Aqui, a estrutura principal ela é fluida. Isso permite movimento. Tá? Quando a gente tem só cadeias saturadas ou grande quantidade de cadeias saturadas, nós vamos ter então uma aproximação muito grande. Então vai ficar muito viscoso. Tá? A gente não tem interesse nesse aumento de viscosidade aqui. Tá? Bem, seguindo então. Então nós vamos ter aqui uma bicamada. Então em vermelho aqui as cabeças, né? O interior aqui eu não representei. Então tem aqui interior da célula, aqui o lado de fora. Então aqui eu tenho a bicamada. Só que nós temos aqui, então, um problema a se tratar, né? Porque essa região apolar aqui, ela não interage com substâncias polares, né? Então, a gente vai... Como é que as substâncias polares vão se mover para dentro e para fora da célula? Então, a gente vai ter que ver... Então aqui, olhando de novo nessa nossa estrutura do mosaico fluido, a gente vai perceber o quê? Então nós temos a bicamada, né? Essa bicamada, então ela é a barreira, a principal composição da membrana ali é a barreira. Isso funciona muito bem porque essa região apolar, que são das caudas, tá? Apesar de fluida, elas são apolares, é uma região apolar. Então, como ela não interage com moléculas polares, as moléculas polares têm dificuldade de passar pela membrana. Então, não entra qualquer substância dentro de uma célula e o que está dentro dela também não sai com facilidade. Tá? Então, essa barreira funciona muito bem. Essa barreira é controlada por essas moléculas aqui que a gente está vendo, que é o colesterol. Vale a pena a gente lembrar que a gente encontra colesterol na membrana das células de células animais, porque esse colesterol ele regula a fluidez da membrana, né? Quando está muito frio, qual é a tendência do óleo? O óleo, quando ele esfria, a tendência dele é ficar viscoso. E quando a gente esquenta o óleo, a tendência é ele ficar mais fluido. Então, os lipídios, eles têm essa mudança de fluidez de acordo com a temperatura. E o colesterol vai controlar a fluidez da célula. Porque se ficar fluido demais, a membrana vai se desfazer. Então, ele segura e deixa ela mais enrijecida, para não ficar fluido demais. Mas quando está frio, ele também controla a fluidez para não ficar tão viscoso. Tá bem? E aí entra essa questão da barreira, E aí as outras funções vão ser desempenhadas pelos outros componentes da membrana, né? Então, por exemplo, nós temos componentes que formam o glicocálice. Tá? Glico vem de açúcar. Tá? Então, nós temos carboidratos aqui imersos na membrana. Nós temos as glicoproteínas, ou seja, proteínas que possuem um componente de carboidrato, né? Possuem algum carboidrato. Então, quando a gente pensa em reconhecimento das células, porque célula não tem olho, como é que ela não tem nariz? Como é que ela sabe o que tem em volta dela, né? Ela vai identificar as outras células que estão do lado ou a partir do glicocálice dessas células, né? Então, uma célula invasora, como é que seu corpo sabe que você está doente? Ele percebe os componentes dessa outra célula invasora e percebe, opa, esse glicocálice não é de uma célula do corpo, é alguma célula de fora. Né? Então, o glicocálice é como se fosse uma impressão digital daquela célula, para ela poder reconhecer outras células em volta. Tá? E as demais funções a gente vai encontrar nas proteínas. As proteínas imersas ali, esse componente do mosaico que a gente está citando, né?
são as proteínas. E aí nós temos várias proteínas. Nós temos as proteínas que atravessam a membrana toda, né? Então essas proteínas são chamadas de proteínas integrais. E as proteínas que estão ou de um lado ou de outro são as proteínas periféricas. Elas estão na periferia, elas não atravessam toda a membrana, tá? E aí a gente tem diversas formas de membrana, membranas que formam canais, membranas que são globulares, né, em forma de globo ou lembram um globo, tá? Membranas em espiral, né? Então eu tenho aqui uma proteína integral na forma de espiral, eu tenho várias e de acordo com cada proteína eu tenho uma função específica para tratar aqui, né? Então a gente viu ali divididas em proteínas integrais e periféricas com as mais variadas formas, né? E elas vão exercer então, quando eu penso em transporte de substâncias, porque se a membrana, a bicamada funciona como uma barreira, eu preciso que os nutrientes entrem na célula ou que as substâncias tóxicas saiam da célula. Quem que controla isso? As proteínas que são especializadas em transporte, né? Quem que reconhece os sinais externos? O glicocálice de outras células ou os hormônios que estão na célula? As proteínas sinalizadoras, as que recebem o sinal, né? Ou as proteínas de reconhecimento, né? Que se ligam ao glicocálice de uma proteína de uma outra célula para poder reconhecer, né? E nós temos aqui as funções de ligação, né? Ou seja, como é que as células da nossa pele estão tão juntinhas uma da outra? Por que a gente não desmorona em um monte de célula? Né? Igual se eu pego um punhado de areia e solto, ele desmorona. Por que a gente não desmorona? Porque as células estão ligadas uma à outra através de proteínas de membrana que vão ancorar uma célula na outra. Tá? De acordo com o órgão, essa ancoragem é mais forte ou mais fraca. Tá, professor, e o sabão nessa história toda? Percebam que a gente usa então água, sabão para limpar a mão para, por exemplo, tirar gordura. E é bem eficiente. Mas vamos estudar bem para perceber o porquê que é eficiente. Olha só, nós temos aqui a estrutura dos detergentes, né? Percebam que ele tem uma cadeia longa e uma finalização da cadeia aqui, ou o início, né? Polar. Se eu tornar isso daqui um esquema, eu vou ter esse desenho aqui, olha só. Uma cabeça polar aqui e uma cauda apolar aqui, certo? E olha só, isso lembra muito o fosfolipídio que a gente falou antes, cabeça apolar, cauda apolar. E por que isso funciona tão bem? Vamos pegar aqui a gota de óleo. O óleo ele não é um lipídio, a gordura não é um lipídio. Se a gordura é um lipídio, ela é apolar. Qual região do detergente ou do sabão vai reagir? Vai ser a cauda apolar, certo? Então, as caudas apolares das moléculas de sabão vão se ligar à gordura, tá? E a cabeça polar vai interagir com a água. Então, quando eu misturo sabão nas mãos, eu estou fazendo com que as caudas apolares ali do sabão estejam se ancorando na gordura. Quando eu ligo a torneira e a água para enxaguar a mão, o que acontece? A água vai carregar as cabeças polares. Só que a cabeça polar está junto com a cauda, então leva tudo embora. Então a água vai levar tudo embora. E o que isso tem a ver com corona, professor? Isso daqui é a estrutura do corona, tá? Do SARS-CoV-2. Ele é um vírus com uma característica bastante interessante. Ele tem um envelope de proteção, tá? Em torno dele, né? Então aqui são as glicoproteínas que são bastante características, por isso que dão o nome dele de corona, porque ele tem essa estrutura de coroa, né? E ele tem esse envelope em volta dele, protegendo ele. É uma segunda proteção que ele tem. Só que isso é a principal fraqueza dele para
nossa alegria. Porque esse envelope é muito necessário e esse envelope é uma bicamada lipídica. Muito parecido com a membrana que a gente tinha comentado antes, tá? Então, se ele é uma bicamada lipídica, ele é feita de lipídios. Então, quando eu uso o sabão vai interagir com essa camada igual o sabão interage com a gordura da minha mão, tá? Então, para a gente ver aqui, olha só. Tenho lá detergente, tenho aqui o vírus com o seu envelope. O que o detergente vai fazer? O detergente vai quebrar esse envelope para poder interagir com essas substâncias. Então, ele vai ali interagir, destruindo esse envelope. Quando destrói o envelope, acaba destruindo o vírus. Então, uma coisa tão simples quanto essa é capaz de nos proteger de uma doença tão terrível quanto é a Covid-19 e várias outras doenças. Por isso que é tão importante a gente lavar as mãos quando chega em casa, quando vem da rua, né? Lavar as compras que traz do supermercado, porque você está eliminando uma série de micro-organismos potencialmente perigosos através de uma atitude tão simples quanto água e sabão. Isso, tá? Nossa próxima aula a gente vai tratar de permeabilidade seletiva, como vocês estão vendo ali, tá? Mas antes de sair, não se esqueça de se inscrever nesse canal, tá? Clica no sininho ali para quando tiver material novo vocês serem avisados, né? A gente costumeiramente vai estar disponibilizando às quinta-feiras, mas pode ser que a gente tenha material antes, então vocês vão ficar sabendo, tá? Deixa um like aí no nosso vídeo. Se não gostou, né, pode colocar o dislike. E comenta aqui embaixo, coloca suas dúvidas, que a gente vai tentar sempre estar interagindo. Eu vou estar respondendo as dúvidas de vocês. Tá? E vocês podem estar também entrando em contato pelas redes sociais ou pelo e-mail que vai estar aqui na descrição. Tá bem? Então, conto com vocês e sucesso!